para receber a excelentíssima meretíssima Juíza Cirlei Oliveira. Excelentíssima meretíssima Juíza Cirlei Oliveira. Está aberta a sessão jurídica. Confirmo-vos a examinar com imparcialidade essa causa e a proferir a vossa decisão de acordo com o modo consciente e o juiz da unidade de justiça, onde a réis, Iraísa Gonçalves, é acusada pela ginecologista doutora Jamile Meirelles pelo ato do aborto, onde comprova a lei do artigo número 124, que é crime no Brasil. O casal não tinha um compromisso sério, só ficava embalado, mas, porém, mantinham relações sexuais sem prevenção. Eles dizem ter cometido o ato pelo fato da senhora Iraísa ter o vírus HIV e não ter condições de ter a criança, pois arriscaria sua vida. Ela admite ter cometido tal crime, obrigada pelo parceiro, mas, porém, a doutora alega que isso não foi fácil, porque o aborto foi praticado em uma clínica clandestina, pois, ao sentir as dores, a senhora Iraísa foi se consultar com a doutora Jamile, onde fez exames que comprovam que ela cometeu o ato do mesmo. Linde a réis, senhora Iraísa Gonçalves. A senhora jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade? Entre a vítima. Jamile Meirelles. A senhora jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade? Temos como advogada de acusação a doutora Tatiana Correia e como advogada de defesa a doutora Regiane Fernandes. Está dada a palavra à advogada de acusação. Bom dia, meretíssima juíza Cirlei Oliveira, para colega advogada de acusação de defesa Regiane Fernandes e a todos presentes nesse tribunal. Minha cliente acusa a senhora Iraísa de tal crime porque, perante a lei do artigo número 124, o aborto é crime no Brasil, pois é uma vida que está sendo violada. Processo, meretíssimo. Processo assim. Você, meretíssima juíza e cara colega de acusação e a todos presentes nesse júri. O aborto é crime sim, colega, mas quando a mãe corre risco de vida, o aborto se considera legal. Realmente, colega, o aborto pode ser praticado quando risco, porém legalmente, e não em clínica clandestina. Gostaria de pedir a permissão da meretíssima juíza para chamar uma testemunha atualmente detenta por cometer tal ato na senhora Iraísa Gonçalves. Permissão concedida. Linde a testemunha, senhora Dayara Teixeira. A senhora jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade? Está dada a palavra à testemunha Dayara Teixeira. Eu tenho aqui os danos de papel com a pequena Iraísa aí. Ela chegou lá na brincadeira dizendo que ia tirar o fio e cobrei 100 reais de papel. Fora pagou o trem lá, até hoje eu estou devendo, fez 50 pontos e traiu. Em algum momento ela citou ter ouvido da Dayara. Ela não me falou nada não, de boa. Mas só isso que fez às vezes, nada mais? Isso aí, doutor. Palavra dada à advogada de defesa. A minha cliente cometeu sim o aborto, mas foi por questão de vida ou morte, e também ficou com medo do pai da criança que retirou de morte. Se ela não cometesse tal crime, a minha cliente também alega que não tinha condição de pagar uma clínica legal, por isso participou da segunda opção
Seria a ciência clandestina do benefício juízo para se apresentar para chamar a testemunha, senhora Karina Alves. Ele está concedido. Ciência da testemunha, senhora Karina Alves. A senhora jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade? Sim. Palavra dada à testemunha Karina Alves. Então, minha paciente Laísa realmente tinha AIDS. Eu mesmo fiz exame de gravidez nela e está com a doutora Regina. Porém, ela não poderia ter a criança a qual ela desejava muito, porque a doença era arriscada e hereditária. E por que a doença poderia trazer isso? Processo benefício na advogada não tem o direito de interromper o Doente no tribunal, você é obrigado a se retirar. Prossiga, A senhora. doença poderia trazer sim risco da criança, porque a criança poderia passar pela mesma situação dolorosa da mãe, tratamento pior para o seu bebê. Continuando, eu aconselhei fazer um tratamento de dar o filho legalmente. Ela, apavorada por não ter boas condições financeiras, se consultou numa médica clandestina onde começou a calar, mas com certeza que não foi por mal, foi mesmo porque ela não queria que o filho passasse pela mesma situação dolorosa que ela obteve. Então é só isso que tem para dizer, nada mais? Sim, Melissa. Pode se retirar. Palavra dada à advogada de acusação. Bem, o fato da criança passar pela mesma situação da mãe não justifica, pois você pode evitar a transmissão do HIV para o seu bebê fazendo exame antes do terceiro mês. Eu queria pedir a permissão da meritíssima juíza para chamar uma testemunha, membro da Igreja Católica, onde alega que o aborto é crime em qualquer circunstância. Permissão concedida. Ciência da testemunha, senhora Eliana Viana, membro da Igreja Católica. A senhora jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade? Palavra dada à testemunha Eliana Viana. Vamos lá, eu não estou no seu aborto. Como meus filhos 10 idosos são contra nós da Igreja Católica, somos contra o aborto porque não somos a favor da vida e não do meio de estudar os pais e estudar. Então é só isso que tem para dizer, nada mais? Somente Pode se retirar. Passa a palavra à advogada de defesa. Doutora Tatiana, estamos aqui para falar de assunto sério. Agora eu quero entrar com um testemunho que não sabe ao menos o que aconteceu com a senhora Iraísa e que vem dar a sua opinião. Mesmo admitindo o direito do feto, ela ainda não tem vida civil, o que significa que as pessoas até podem achar o aborto um comportamento errado e pensar que essa mulher vai ajustar assuntos com Deus. Existe a distância entre a lei e o sentimento da moralidade média, entre os valores e as práticas. Processo. Cara colega, primeiramente nós estamos aqui para a gente discutir um assunto e não para brigar. E outra, o tribunal é livre para trazermos testemunhas. A senhora Eliana conviveu com a senhora Iraísa e jamais esperava que ela fosse cometer tal ato. Peço desculpa, merecida, eu queria pedir a palavra para a minha palavra. Permissão concedida. Palavra dada à ré, Iraísa Gonçalves. Eu apontei sim, mas eu fui obrigada a fazer um passeio. Por isso que eu fiz. E não mereceu que eu passasse. Veio só o sofrimento de adolescentes por não ter o direito de ser mãe e para apontar a acusação de pessoas estranhas que não sabem da história dela. Acusada de tal crime foi forçada a cometer contra a sua própria vontade. E também a da mulher a decidir sobre algo que acontece no corpo dela. Processo mesmo. Processo aceito. Ninguém faz nada obrigado, cara colega. Mesmo que ela quisesse ser filho dela, ela poderia tomar o AZT, que é um remédio que a cada 100 gestantes com o vírus que tomam o AZT nas gestações durante o parto
90 tem chance de ter o bebê sem o HIV. E o fato do pai estar ameaçando não é um motivo de aborto, pois uma mãe é capaz de fazer qualquer coisa para defender o seu filho. Queria pedir a meretíssima juíza a palavra para a minha cliente. Eles estão concedidas, pode ser retirar a minha. Está dada a palavra à senhora Jacqueline. Bem, queria explicar a vocês o porquê da minha denúncia. Primeiramente, porque sou uma pessoa muito cristã. E com anos de estudo, eu pude comprovar que o que aconteceu chamamos de imposição sexual, que envolve a fusão de dois gametas, masculino e feminino. O processo que se denomina fecundação. Os gametas são células haploides, que formam nas gônadas, por meio da meiose. Como se dá a fecundação, também ocorre outro fenômeno, a caiogamia, que consiste na fusão dos núcleos de dois gametas. Neste processo que ocorre, forma-se o ovo ou cigoto, que por missões sucessivas vão originar um núcleo vivo. E depois do feto passar por todo esse processo, para depois tirar pela mãe, isso não existe. E ela deveria procurar um tratamento para o seu filho após ter nascido. Então é só isso que tem para dizer? Pode ser retirado. Palavra dada à advogada de defesa. Quando peguei essa causa, passaram a informar mais sobre tal assunto. E pelo que pude entender, ao acontecer o processo de fecundação, o feto ainda não é considerado uma vida. A partir do momento em que acontece a fecundação, o feto já é considerado uma vida. Por isso, em qualquer circunstância, o aborto é fim. A reprodução sexual proporciona grande variabilidade de características características que permitem às espécies não só mais capacidade de sobrevivência no caso de haver mudanças de ambiente, mas como também permite a evolução das espécies para novas formas depois de 3 meses de gestação, que é quando o feto começa a desenvolver. No caso, doutora, a minha cliente abortou com apenas 1 mês de gestação. Gostei. Aí está negado. Irá prosseguir a advogada Rejane. Foi como disse, doutora, o que eu tenho que dizer aí a evolução das espécies só depois de 3 meses, e a minha cliente adotou com apenas 1 mês. Palavra dada à advogada de acusação. Aí que a doutora se engana. Realmente, a reprodução sexual é um processo lento com um enorme dispêndio de energia, tanto nas formações dos gametas como no processo de descender a fecundação. E após ser passado por todo esse processo, ninguém tem o direito de violar a vida de uma criança, pois seria mais um ser humano como qualquer um de nós. E além disso, o aborto é crime. Coloque isso na cabeça. A audiência terá um tempo de 5 minutos para os jurados votarem e decidirem a sentença.